Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui, né? Página nova, né? Eu venho glorificar a Deus pela vida de todos, né? Os que vão assistir, os que vão estar conosco nessa live ao vivo, né? Seja bem-vindo à nossa página EBD, né? Página da Escola Bíblica Dominical, onde nós iremos aprender um pouco da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, aprendermos juntos a palavra de Deus. Enquanto isso, eu vou aqui compartilhar essa aula, né? Vou aqui compartilhar essa aula com os nossos irmãos em Cristo Jesus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dirigir, né? Vamos compartilhar, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá graça, que nos dá força, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Isso para mim é maravilhoso, estar com os irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E a lição da qual nós vamos estudar no dia de hoje é a lição de número 4, né? A lição de número 4 desse semestre, que está verdadeiramente maravilhosa lição, né? Onde nós estamos aprendendo um pouco da porção da palavra de Deus, né? E com isso nós vai crescendo espiritualmente. Peço a todos vocês, meus irmãos, que compartilhem essa live, compartilhe com seus irmãos, que nós possamos ser um missionário, né? Um missionário na internet. Poxa vida, a gente compartilha tantas coisas, né? Às vezes nem relevante, às vezes compartilhamos bobeiras, né? Então compartilhe essa aula com seus irmãos, com seus amigos, que para mim vai ser de grande haveria, né? Compartilhe, por favor, né? Nos grupos das igrejas evangélicas aí do seu bairro, da sua rua, né? Vamos compartilhar, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E eu quero dizer nesta manhã, tá? Que nada é feito para o meu prazer, para me sobressair, ou seja, para me gloriar. Jamais, eu não quero ser gloriado, né? Eu quero que o Senhor cresça e eu venha diminuir, né? Porque o nome do Senhor Jesus aqui, nessa aula, que vai ser glorificado, não o meu nome, né? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra nessa manhã, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, vai te conduzir, né, a entender. Pede discernimento da parte do Senhor, para que o Senhor possa abrir a sua visão espiritual, que o Senhor Jesus possa te dar graça, que você venha entender a palavra de Deus quer dizer, né? Então compartilhe essa live, né? Seja bem-vindo à nossa página. Se você ainda não curtiu a página, curte a nossa página, porque toda semana teremos aula aqui ao vivo. Também ficará gravado, colocarei à disposição lá no YouTube, para que vocês possam assistir e aprender um pouco da palavra de Deus, né? Seja bem-vindo, meus irmãos, seja bem-vindo, minhas irmãs, né? Porque aqui você está em casa, aqui você vai ouvir um pouco e aprender um pouco da palavra de Deus, né? Estou compartilhando aqui nos grupos, né? Para que os irmãos possam aprender juntos, né? Já vamos entrar na lição, já vamos orar a Deus primeiramente, né? Para que nós possamos aprender. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é tremendo, né? Vamos à lição. Lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Datada no dia 26 de julho de 2020, ou seja, na data de ontem. Como nós começamos essa página ontem, então eu resolvi fazer a lição hoje, preparar algo especial para o seu coração, né? Para que Deus possa te edificar mais. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe.
Esdras, capítulo 4. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, abra comigo em Esdras, capítulo 4, versos 7, 9, 11, 13, o 15, o 16, o 21 e 24. A palavra de Deus vai nos dizer assim: e nos dias de Artaxerxes, escreveu Salão, Mitratade, Tabeel e os outros da sua companhia. E Artaxerxes, o rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua síriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquivitas, Babilônios, Susaquitas, Edeavitas, Elemitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão o dinheiro, os tributos e as rendas. Assim se danificará a fazenda dos reis. Verso de número 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade que se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordens para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Verso 22. Aguardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Verso 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e o Sisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, os judeus, e os impediram à força de braço, com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Você que está acompanhando a nossa live, você que está acompanhando essa lição, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. Talvez você não possa assistir nesse momento, por ser uma segunda-feira, e você pode estar ocupado, mas ficará aqui na página todas as nossas lições salvas, Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, você poderá estudar tranquilamente aí no seu lar, na sua casa, junto com seus parentes, junto com a sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso para mim é maravilhoso, irmãos, ter essa ferramenta como a internet no dia de hoje, como uma ferramenta para nós propagar o Evangelho nos quatro cantos dessa terra. Que graça, que alegria estarmos aqui com vocês, Que prazer. Então vamos orar, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia, na presença dEle. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu não sei quem vai assistir essa aula, mas eu creio e acredito que o Senhor e o Espírito Santo dará um entendimento para essa pessoa nesse momento. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Dai a nós, Senhor, uma semana maravilhosa, uma semana rendendo nós, Senhor, aos teus pés, e que o Senhor possa nos abençoar, guardar meu lar, minha família, a família dos que vão assistir, e assim nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Vamos ao primeiro
tópico da nossa lição, né? Da nossa lição. É uma bênção Glória de Deus. a Deus. Ó, Senhor, eu não sei. vamos adorar a Deus aqui, deu um erro aqui, mas vamos continuar. Tá ao vivo, tá, irmão? Só lembrando, nós estamos fazendo essa live ao vivo. Isso é uma bênção de Deus. A introdução. O altar havia sido restaurado. A festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto continuava. Estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras 3, 2 e 4. A vida espiritual dos judeus, que haviam retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Glória a Deus. Meus irmãos, o grande tema de Esdras e Neemias é a fidelidade de Deus ao restaurar Judá e a Jerusalém. Após o fogo do exílio ter feito o trabalho de purificação e o remanescente estar pronto para receber uma segunda chance, 3 grandes líderes dos judeus são destacados nessa história. Zorobabel, um príncipe da casa de Davi. Esdras, um escriba hábil da lei de Moisés, com muito conhecimento. Neemias, o copeiro, humilde e simples do rei da Pérsia. Através das suas orações e de sua habilidosa liderança, Neemias, o copeiro do rei da Pérsia, através das suas orações e sua habilidosa liderança, Neemias foi bem sucedido na tarefa de transformar Jerusalém em uma cidade bastante fortificada, capaz de se manter até a vinda do Messias prometido. Cerca de 450 anos depois, amigo ouvinte da palavra de Deus, 3 reis da Pérsia são destacados na história. São vistos como instrumento voluntário nas mãos de Deus para auxiliar na realização do propósito divino. Quem são esses reis? Ciro, Dário e Artaxerxes. Esses 3 reis foi graciado por Deus, né? Deus tocou no coração deles. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos entrar no primeiro tópico para a gente saber. Os alicerces do templo são lançados. Olha que bênção. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Vamos ler Esdras 3, capítulo 8. Vai estar escrito aqui, 3, 8. E no ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Zodaque, e os outros seus irmãos, e os sacerdotes, e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e construíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que avisasse a obra na casa de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Para deixar aqui um ponto principal de toda essa história que estamos iniciando no dia de hoje. O que o Senhor agiu diretamente foi no coração do rei Ciro. Assim despertou o Senhor o espírito de Ciro. Nos lembra simultaneamente de 2 famosas passagens. Uma está lá em Isaías, no capítulo 44, verso 28 e 45, do 1 ao 4, onde ele é mencionado, até mesmo referido como ungido do Senhor. Ali estava predito que ele libertaria os cativos, que construiria um templo em Jerusalém. Flávio Joséfo, o famoso escritor, sugere que a vontade divina foi dada a conhecer a Ciro por meio dessas passagens de Isaías, que alguns dos judeus lia e levaram ao seu conhecimento. Ou seja, tenha isso ocorrido ou não, não sabemos, possuímos aqui uma notável predição em nítido cumprimento, e além disso, somos lembrados de que Deus tem uma participação em todos os eventos da história humana, e é Ele quem impulsiona o homem a fazer as boas obras, as boas ações e os bons pensamentos, e nada mal pode ocorrer em sua providência permissiva. Ou seja, tudo é feito pela permissão de Deus. Nada que Deus faz não é de sua vontade. Sim, é da sua vontade. Tudo que Deus faz é da vontade dele, meus irmãos.
Em uma mensagem sobre o Espírito despertando, baseado nessa passagem, podemos afirmar que, embora não saibamos qual método ou os quais meios despertam o espírito de Ciro, fica claro que, olha só, 1. O Senhor tomou a iniciativa. 2. Que Ciro conhece, quer Ciro conhecesse ou não a Deus pessoalmente, ou entendesse a implicação dos seus próprios atos, das suas palavras, o Senhor operou em seu coração e em sua mente para que ele fosse generoso e sincero nas suas respostas. Ou seja, Ciro não conhecia Deus, mas aprove o Senhor tocar o coração de Ciro. Glórias a Deus. Mesmo ele não servindo a Deus, mesmo ele não temendo a Deus, mas Ciro foi tocado por Deus. 3. Os resultados da proclamação de Ciro e de seus subsequentes tiveram a finalidade específica de tornar realidade o plano de Deus a respeito do retorno do seu povo a Jerusalém. E, consequentemente, a restauração do templo, traduzindo em termos de vida, ministério cristão. E isso sugere, meu povo, que 1. Deus sempre toma a iniciativa no processo redentor. 2. Ele tem meios de tornar sua vontade claramente conhecida para nós. A nossa resposta deve ser sincera de todo o nosso coração. Abre aspas. Na verdade, Deus tem prazer que isso ocorra. Fecha aspas. 3. Nossas palavras e ações, estejamos ou não plenamente conscientes do significado, estarão específica harmonia com o propósito que Deus tem para nós. E irão trazer resultados corretos, proporcionalmente à amplitude do nosso comprometimento com Ele. Olha que graça, que maravilha de Deus, nós temos esse conhecimento do Senhor. E o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. Esdras 3:10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, antes de entrarmos nisso, quero falar sobre os utensílios sagrados, né? Esdras, capítulo 1, verso 7, eu quero ler com vocês. Esdras, capítulo 1, o verso 7 ao 11. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tira Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitradates, o tesoureiro, que os deu por conta de Sasbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram a Babilônia para Jerusalém. Meus amados irmãos, era politicamente hábil devolver os deuses dos povos conquistados aos seus próprios santuários. Consequentemente, ele encorajou aqueles que agora retornavam do cativeiro e restabeleceram a adoração religiosa, a qual eles tinham se acostumado na sua terra natal. Como o nosso Deus não é representado por uma imagem, como eram as divindades pagãs, Ciro agora decidiu dar um presente especial aos judeus cativos. Ele lhes devolveu os utensílios sagrados que foram guardados na Babilônia durante pelo menos 50 anos, ou seja, desde a destruição do templo de Jerusalém. E isso aconteceu em 1586 a.C. De acordo com tal fornecido, no versículo 11, entre 5 e 6 mil utensílios de ouro, prata, foram removidos do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Agora eles eram devolvidos aos judeus por Ciro. Eram devolvidos para Sesbazar, o príncipe de Judá.
O nome aparece no verso 5,14, onde ele é citado como governador e como aquele que colocou os alicerces do templo, ou seja, aquele que edificou o templo. Bacias de ouro e bacias de prata seriam travessas de pratos, seriam travessas de ouro e prata. Tradutores modernos interpretam as 29 facas como incensos, usados para queimar incenso no templo. Taças de ouros e taças de pratas parecem ser recipientes cobertos, em contraste com bacias abertas, e semelhantes a pratos também, se formos ver no verso de número 9. Meus irmãos, é notável que o número de levitas era muito pequeno. Se nós formos ver o lançamento dos alicerces, foi celebrado com uma solenidade, com uma festa, isso foi maravilhoso. Vamos aos números. Somente 74 era o número dos levitas. Se comparado com os sacerdotes, que haviam 973. Se nós lermos em Esdras, no capítulo 2, o verso 36, eu quero ler com os irmãos, ao 39, vai dizer assim: os sacerdotes, os filhos de Judáias, da casa de Jesua, 973. Olha aí. Os filhos de Mir, 1052. Os filhos de Pesur, 1247. E os filhos de Arim, 1017. Olha o tanto de gente, sacerdote. Olha quantos sacerdotes. Já os levitas realizavam as funções menos dignas nos serviços do templo. E normalmente eram muito mais generosos do que os sacerdotes, que eram os verdadeiros descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus. Houve um problema com Esdras. Aproximadamente 80 anos mais tarde, no verso 8:15, foi sugerido que, como fizeram os sacerdotes de fazer os sacrifícios necessários para suportar a difícil viagem a Jerusalém e a viver ali sob rigores da organização de uma comunidade, uma tentação semelhante surge a muitos cristãos nos dias modernos, que, por não receberem posição de maior responsabilidade na igreja, julgam que seus serviços não sejam necessários. O trabalho mais espetacular não tem uma posição. Sejam necessários. O trabalho mais espetacular não tem uma posição de destaque. À vista de Deus, diz o comentarista, mas ele procura a lealdade na posição onde ele nos coloca, seja ela aparente, alta ou baixa, não importa. Aonde Deus te colocou, meu querido, aonde Deus te colocou, minha querida, permaneça ali, né? Não queira almejar cargos maiores onde você pode se dar mal, né? Fique onde Deus te colocou, fique onde Jesus te pôs, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. O altar reconstruído, observa-se a festa dos tabernáculos. Deve-se observar que aqueles que retornavam tinham as devidas prioridades, mas importante que construir o templo era restabelecer a verdadeira adoração a Deus. Essa era a maior importância para aquele povo que voltava do exílio, que voltava da Babilônia. Eles queriam trazer novamente a adoração em Deus, o louvor, a oração, a verdadeira vida para com Deus, né? Isso foi uma bênção. Mas se em colocar Deus em primeiro lugar, esse era o essencial naquele momento. Ao construir um novo templo e o seu altar, até mesmo antes de providenciar casas para suas famílias, ou seja, antes deles fazerem as casas para eles, antes deles terem as suas famílias acobertas por um teto, eles decidiram primeiramente fazer o templo do Senhor. Aleluia! Ou seja, Jesus vai dizer que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, que o restos serão acrescentados, as outras coisas, os demais serão acrescentadas. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. Significa, colocaram o altar no seu lugar.
Eu te pergunto, como está o seu altar? A Bíblia vai dizer que hoje nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Como está o seu templo? Como está a sua reedificação, a sua coluna? Como está a sua vida com Deus? Naquele momento que eles firmam o altar sobre as suas bases, isso quer dizer que o altar ficou no seu devido lugar. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Você que está assistindo, estamos estudando a lição da EBD, lição de número 4. Que lição abençoada, né? Agora já com relação ao 7º mês, que está no verso 1. O mês de Tisrim, que eles falam, que é o mês de outubro, mencionado como um período em que teve início essa reconstrução. Olha que legal. Afirma agora o comentarista: era dos meses mais sagrados do ano, porque nele se realizava no primeiro dia as festas das trombetas, no 10º dia a grande festa da expiação, está lá em Números 27, e no 15º dia das festas dos tabernáculos, ou seja, era uma data especial para eles. Seria difícil encontrar um mês melhor para o início de uma obra tão importante. Isso foi maravilhoso para eles, a realização dessa construção. Com a colocação das últimas pedras do alicerce, realizou-se elaborada cerimônia. Os sacerdotes e os levitas, vestidos adequadamente, tocaram as suas trombetas, seus símbolos, e os corais entoaram em 2 vozes o Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E todo o povo jubilou com grande júbilo, louvando ao Senhor pelo que Ele tinha ajudado a realizar. Houve aqueles, abre aspas, os velhos que não participaram da alegria geral, mas os que tinham vivido o suficiente para ver a glória e a beleza do templo de Salomão só conseguiam chorar quando viram quão inferior seria o novo santuário. Mas o seu choro foi sufocado pela alegria do povo. Quando o templo é restaurado, surge a alegria. Com a alegria somos capazes de vencer barreiras em nossas vidas. Com alegria, com essa enorme desejo, vontade de servir a Deus. Essa era, creio eu, o desejo daqueles homens. A partir desse acontecimento podemos ver que o louvor é sempre apropriado. Meus irmãos, venho te ensinar que principalmente o louvor em nossas vidas é fundamental. Louve ao Senhor, louve a Deus em momentos difíceis, em momentos que você esteja feliz, em momentos prejudiciais em suas vidas. Louve ao Senhor, graças a Deus. Quando Deus começa a entender as nossas orações, quando os edificadores lançam os alicerces, Deus começa a entender que a nossa base é fundamentada nas nossas orações. Não podemos desperdiçar as bênçãos de hoje se mantivermos os olhos no passado. Deus pode combinar as tristezas do passado e as alegrias de hoje em uma bênção abundante. Olha que maravilha, meus irmãos. Como está o seu altar com o Senhor? Venha viver essa festa, essa alegria de estar com a vida estabelecida diante do altar do Senhor Deus. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está na EBD, Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Vamos aprender uma porção da palavra. Curte a nossa página, compartilha em nome do Senhor Jesus. Vamos ao segundo tópico dessa lição, que está verdadeiramente uma benção. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Esses eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro pela Síria, está lá em 2 Reis 17, 23, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo os seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Meus irmãos,
os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Se nós lermos em Esdras, capítulo número 4, do verso 4 ao 5, entenderemos melhor. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei Pérsia, sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Eles queriam julgar os judeus, eles queriam colocar os judeus na parede, e usando de artimanhas, subtraindo, enganando o rei, conseguiram convencer. E nos dias de hoje também é assim. O diabo, o acusador, ele tenta nos acusar, ele tenta nos tirar da presença de Deus. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou para a obra. Naquele momento foi um momento difícil. Uma oferta de ajuda foi recusada. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída em um templo restaurado, os samaritanos e outros povos das redondezas perturbaram-se. Eles temiam que, se permitissem que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, representava uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e a Jesua que o deixasse, que ele ajudasse a reconstruir o templo, alegando que eles, como os judeus, adoravam a Deus verdadeiramente. Como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Usar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Quando foram rejeitados, como naturalmente deviam ter suposto que seriam eles, imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Alugaram contra eles conselheiros. Aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhos de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dário. Estacionou a obra do Senhor. Às vezes estamos estacionados por causa de uma acusação. Às vezes paramos de fazer a obra de Deus por causa das calúnias. Às vezes paramos de fazer a obra de Deus por algo que talvez entristeçamos os nossos corações. E eu te digo, não parem. Continue. Muitos estudiosos pensam que a interpretação dos trabalhos e da construção do templo é simples exemplo da falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra. Será que foi falta de fé? Será que você está com pouca fé para continuar? Eles tiveram a autorização de Ciro, a autoridade e a bênção de Deus no início do empreendimento. Eles, como Neemias, deveriam ter continuado firmes no trabalho, apesar da oposição. E Deus certamente teria tornado possível a conclusão do trabalho, conforme haviam planejado. Uma frustração desse tipo, afirma o comentarista, mais de uma vez provou ser eficiente contra aqueles que estão envolvidos na obra de Deus e levou-os a adotar um caminho mais fácil. Com base em Ageu 1:4, parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e a decoração das suas próprias casas, ou seja, eles abandonaram a obra do Senhor, abandonaram a fé em Cristo, a fé em Deus, e voltaram para suas casas, voltaram para os seus trabalhos, abandonando agora a obra do Senhor. Será que você abandonou a obra de Deus? Como está a sua vida para com Deus? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vida dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, por exemplo, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro nesta hora de perigo.
O rei Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido, mas o anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Tem outra aqui que vai nos dizer: no rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Nós lemos o texto de 2 Crônicas 20, do 1 ao 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar ajuda de Deus, o Todo-Poderoso. Uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência, se lemos Timóteo, 1 Timóteo 3,9 vai nos ressaltar sobre isso. Os judeus, meus irmãos, não resistiram à oposição dos inimigos e param a construção do templo. O inimigo tenta nos afligir, o inimigo tenta nos assolar. Mas que nós venhamos ter força para continuar a fazermos a obra de Deus, que nós possamos continuar levando o Evangelho, propagando essa palavra, essa mensagem para os quatro cantos dessa terra. É dessa forma que o Senhor age nos dias de hoje. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Fica firme, restaura os alicerces do seu templo, seja edificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último subtópico da nossa lição para encerrarmos. Glória a Deus por isso. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? A alegria dos samaritanos, olha a alegria do adversário. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O ímpio pode te afligir, o mundo pode te assolar, o mundo pode te oprimir, mas Deus sempre estará contigo. Deus sempre estará do seu lado. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Juízes 16, 25 ao 31. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Se nós formos ler Mateus 11, 15. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas o passado que condenava já há algum tempo, incomodou. Com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. Como é que está a sua vida diante de Deus? Será que você continua desanimado, cabisbaixo, entristecido? O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus a construir o templo. Ageu 1:2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu 1:6. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Meus irmãos, os samaritanos no período antigo do Novo Testamento, este era um termo que se referia aos residentes da cidade ou da província de Samaria.
Algumas das desavenças entre residentes da Palestina Média e do Sul eram evidentes no período dos juízes, mas os sentimentos foram intensificados com a formação do Reino Norte, Israel sob Jeroboão. De uma forma geral, os residentes de Israel e os cananeus praticavam uma mistura racial, social e religiosa. Descendentes dessa população mista desejaram ajudar Zorobabel na construção, ou seja, o inimigo tentando se aproximar, afirmando que adoravam o mesmo Deus. Mas quando tiveram seu pedido negado, eles se opuseram à construção. Depois que Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, este servo do Senhor sofreu forte oposição por Sambalate, Gesem e Tobias. Sambalate era governador de Samaria. Então houve uma grande aflição entre eles. Meus irmãos, não deixe o inimigo te desanimar. Não deixe o inimigo apontar o dedo para ti. Que o Senhor Jesus possa te abençoar com essa lição maravilhosa da qual acabamos de aprender. Para você refletir, que nós possamos estar firmes na presença de Deus. Que nós possamos estar firmes com os alicerces, nossas bases, assim como eles começaram aquela obra alegres, contentes, louvando a Deus. Assim é o início da nossa obra, da nossa vida cristã. Começamos bem, mas quando chega em determinado momento, o nosso adversário tenta nos desanimar. Com isso, nós devemos estar alegres, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizo essa lição de número 4 desse semestre, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente no dia de hoje, que você possa compartilhar essa lição com os teus amigos, com os irmãos mais íntimos de vocês. Que Deus possa nos cobrir com a tua graça, possa nos cobrir com o teu poder maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, eu peço nesse momento que você venha aceitar a Jesus, esse Deus poderoso, esse Deus que restaura os templos, as vidas. Se você está desviado da igreja, curva a sua cabeça. Se você quer aceitar Jesus, diga contigo mesmo: eu quero aceitar esse Jesus, esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso na tua presença. Até aqui o Senhor nos ajudou a ministrar essa lição. Talvez, Senhor, muitos não irão assistir ou passou por aqui por acaso, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, ó Deus. Pai, que neste momento que o seu nome cresça e esse seu servo venha diminuir cada vez mais. Abençoe os nossos amigos ouvintes da palavra de Deus, amantes da palavra, estudiosos da palavra de Deus. Guarda eles, dê o entendimento necessário. E aqueles que estão aceitando o seu santo nome, que o Senhor possa dar graça. Esses que estão reconciliando, que o Senhor possa abençoar. Meus irmãos, desde já nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se você entrou agora, está chegando agora, não pegou a lição desde o começo, daqui a pouco ela estará disponível para você assistir. Assista, reflita sobre a palavra de Deus, que é o firme fundamento de todas as coisas. Tudo é voltado para a palavra de Deus. O que seríamos de nós sem a palavra de Deus? Que nós possamos buscar o nome do Senhor. No livro de Oséias, a Bíblia fala que o nosso povo padece por falta de conhecimento. Vá à sua igreja todos os domingos. Se você é da Assembleia de Deus, todos os domingos tem as escolas bíblicas dominicais. Vá, frequente, leva a sua família, leva a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, porque a Bíblia diz: ensinai a criança no caminho que ela deve andar, para que quando chega tarde ela não venha se desviar, né? Então venha para a escola bíblica dominical, aprenda um pouco da palavra de Deus, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Agradeço a você que ficou aqui comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe, seja um missionário, eu sempre digo isso, né? Às vezes nós compartilhamos tantas coisas banais, esquecemos da principal, que é o reino de Deus. Compartilhe, que Deus possa abençoar a sua vida. E aqui nós finalizamos. Quarta-feira teremos a aula de número 5. Vamos ver, próxima aula nós vamos falar, glória a Deus,
aula de número 5, deixa eu ver aqui para vocês o tema da nossa próxima aula. Zorobabel recomeça a construção do templo. Lição de número 5, datada dia 2 de agosto de 2020. É a próxima lição que vai ser passada domingo na Escola Bíblica Dominical. Eu vou adiantar essa lição, provavelmente na quarta-feira à noite. Eu vou dar essa lição para vocês, tá? Zorobabel recomeça a construção do templo. Então já compartilhe, curte, tá? Vai estar disponível também na plataforma do YouTube, se você quiser assistir por lá também. Graças a Deus por isso. Desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado na sua vida. Deus abençoe.